Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Papai Smurf, vai começar mais uma aula. Smurfette, venha menina. O professor Calvé vai começar a falar aqui. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Vamos lá, galerinha, dar continuidade aos nossos podcasts com dicas valiosas de biologia. Vamos abordar aqui hoje genética. Tá bom assim? Galerinha, modificações nas proporções fenotípicas, certo? Aquilo que leva a alterar normalmente o que seria a proporção fenotípica em genética. Então existe o que a gente chama de ausência de dominância, codominância, alelos letais e vamos também comentar um pouco de alelos múltiplos. Peguem seu papel, galerinha, seus esquemazinhos que vocês fazem. Coloque seu fone de ouvido, se você achar assim melhor ouvir o professor, né? E vamos somar mais com a agenda de vocês. Podcast é a ferramenta do momento. Eu já tenho aí para mais de 80 podcasts. Eu acho que muito mais, né? Não sei bem dizer para vocês. Podem solicitar também o PDF junto ao professor pelo WhatsApp, né? Se for seguidor do Instagram, pode também chamar direct ou inbox pelo Message, né? Facebook. A gente está enviando para vocês sempre que dá, sempre que solicitam, na verdade, os PDFs desses assuntos. São excelentes apostilas que a gente trabalha de um sistema de ensino respeitado. Então aproveite as ferramentas dos amantes da biologia. Canal no YouTube, Amantes da Biologia e Biocast, que é um canal só para podcast. Então, galerinha, a ausência de dominância é o seguinte. Olha, em caso de ausência de dominância, também chamada de uma herança intermediária, ou também chamada de dominância incompleta, certo? O que acontece nesse caso? Não há relação de dominância, já está dizendo, a ausência de dominância. Não há uma relação de dominância entre os alelos de um gene que é responsável por uma característica, certo? O heterozigoto, ele apresenta fenótipo intermediário, certo, galerinha? Veja bem, a ausência de dominância, o heterozigoto, ele vai apresentar um fenótipo intermediário. A proporção genotípica, ela vai ser igual à fenotípica, pois cada genótipo ele manifesta um fenótipo diferente. Para a gente fixar melhor, vamos dar um exemplo, claro, né, galerinha? Existem as flores que a gente chama de maravilha. É um exemplo clássico de ausência de dominância, que é o cruzamento entre flores maravilha. Você pega a flor maravilha vermelha e cruza com a flor maravilha branca. E o resultado vai ser flor maravilha rósea. Quer dizer, a ausência de dominância. Apareceu aí um fenótipo intermediário. É uma herança intermediária. Não é nem vermelha e nem branca. O resultado, na geração F1, deu rósea. Você cruza vermelha, certo? Flor maravilha vermelha, que é vezão, vezão. Anote aí. Cruzando com flor maravilha branca, que é bezão, bezão. Aí você separa os gametas, né? Puxa lá um vezão de um lado e um gameta bezão do outro. Juntou vezão com bezão, o resultado é flor rósea. É um fenótipo intermediário. Na geração F1, você obteve a cor rósea, certo? Aí você continua o cruzamento. Na geração F2, o que a gente faz para achar? A autofecundação. F1 versus F1. Ou seja, você vai cruzar rósea com rósea. Você vai pegar vezão, bezão. Anotem. Cruza com vezão, bezão. Aí, se você quiser usar aquele quadrozinho que a gente chama de quadro de Punnett,
que é francês, Punnett, que se escreve, quadro de distribuição dos genótipos, né? Você coloca Vzão, Bzão, cruza com Vzão, Bzão. Aí vai só juntar os pares, os alelos. É mamão com açúcar, usando o quadro de Punnett, né? Aí você vai juntar Vzão com Vzão, Vzão com Bzão. Depois você junta Bzão com Vzão, aí você coloca o Vzão na frente. Fica Vzão, Bzão. E Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Então o resultado, você vai encontrar o cruzamento entre Flores Maravilha, vermelha e branca. No final, na geração F2, vai dar tanto flores vermelhas, quanto flores brancas e flores rosas. Então, o resultado é Vzão, Vzão, certo? Vzão, Bzão, Vzão, Bzão e Bzão, Bzão. Então, não houve aqui dominância. Faça aí o cruzamento. Então, esse é o primeiro exemplo, a ausência de dominância. Galerinha, codominância, então, o que seria neste caso? Olha, na codominância, em vez de haver a manifestação de um fenótipo intermediário, como acabamos de ver, em vez de haver a manifestação de um fenótipo intermediário em heterozigotos, estes apresentam ambos os fenótipos simultaneamente. É o caso do grupo sanguíneo humano, do sistema MN, certo? Em que há indivíduos homozigóticos, Lzão, Mzão, Lzão, Mzão, que é um par de alelo. Aí vai ter tipo sanguíneo do sistema MN, M, é o tipo sanguíneo M, Lzão, Mzão, Lzão, Mzão. E Lzão, N de nada, Lzão, Nzão, Lzão, Nzão, vai ter tipo sanguíneo do sistema MN, Nzão, certo? Então, Lzão, Nzão, Lzão, Nzão é tipo N. Lzão, Mzão, Lzão, Mzão, tipo M. Porém, o heterozigoto, que é Lzão, Mzão, Lzão, Nzão, apresenta tipo do sistema sanguíneo MN. Beleza? Galerinha, alelos letais. Esse é interessante. Olha, geralmente, a proporção mendeliana, a gente vê aquela proporção clássica de 3 para 1, não é isso? 3 para 1. Quando tem alelos letais, essa proporção não é mais 3 para 1, ela passa a ser 2 para 1. Olha, alelos letais eles provocam a morte de indivíduos. Esses alelos provocam a morte de indivíduos. Por exemplo, em casos em que o cruzamento de dois indivíduos heterozigóticos gera uma proporção fenotípica de 2 dominantes para 1 recessivo, em vez de 3 para 1. Certo? Pode ser que a condição de homozigose dominante seja letal para o indivíduo. Então, esse é o ponto-chave. A condição homozigose dominante, ela é letal para o indivíduo. Um exemplo. Quando a gente cruza camundongos amarelos, coloquem para pesquisar depois as imagens, vocês vão encontrar esse cruzamento. Ou vão no Google, coloquem, porque é podcast, coloquem alelos letais, cruzamento de camundongos amarelos. Olha, nesse caso, o alelo que determina a cor amarela, ele é letal em dose dupla. Por isso, galerinha, não existe camundongos amarelos homozigóticos. O cruzamento seria azão azinho com azão azinho. Quer dizer, amarelo com amarelo. Separa os gametas, certo? Aí você vai achar, na geração F1, você vai achar o homozigoto dominante, que morre, que é o letal. Aí vai ficar 2/3 de azão azinho e 1/3 de azinho azinho. A descendência vai ser o amarelo e o agute. A proporção fenotípica vai ser 2 amarelos para 1 agute. Amarelo e agute, galerinha, são as pelagens. O camundongo, que era azão-azão, ou seja, o homozigoto, ele morre. Não existe camundongos amarelos homozigóticos. Certo?
Então, alelos letais, eles provocam a morte dos indivíduos. Então, em caso que o cruzamento de dois indivíduos heterozigóticos, repetindo, vai gerar uma proporção fenotípica de 2 dominantes para 1 recessivo apenas, em vez daquela proporção mendeliana clássica de 3 para 1. Certo? Pode ser que a condição de homozigose dominante ela seja letal para o indivíduo. Então, alelos letais, condição homozigose dominante é letal para o indivíduo. Beleza? Isso são alelos letais. Resumidamente, galerinha. Galera, alelos múltiplos é simples, né? Nós temos 2 exemplos diferentes. A pelagem em coelhos e o sistema ABO, que é mais conhecido. Os dois são conhecidos em genética. No caso dos alelos múltiplos, também chamado de quê? Polialelia. Mais de 2 alelos, certo? Ocorrem em um mesmo loco gênico. Então vamos considerar primeiro a pelagem em coelhos. Lembram? Há 4 alelos possíveis. Quais são, galerinha? Pelagem em coelhos. Tem o agute, também chamado de selvagem, chinchila, himalaio e albino. Os alelos apresentam uma relação de dominância que vai lá do agute ao albino. Quer ver? Veja bem. Seria agute maior do que chinchila, maior do que himalaio e todos maior do que o albino. Certo, galerinha? Eu costumo dizer assim: selvagem que domina chinchila, chinchila que domina himalaio, que domina albino. Então, o quadro de genótipos, né, e de fenótipos ficaria assim. Para a pelagem selvagem, vamos chamar de C+, agute, vamos chamar de CHzinho chinchila, CHzinho de himalaio e Czinho de albino. Então, como ficaria os genótipos para pelagem selvagem ou agute? C+, C+, CHzinho, C+, CHzinho e C+, Czinho. Repetindo, pelagem, como fica os genótipos para a pelagem ou fenótipo selvagem. Como ficariam os fenótipos para o fenótipo selvagem ou agute? Você sabe que os genótipos são os alelos. Então ficaria C+, C+, CHzinho, C+, CHzinho e C+C. Deu para entender? Como ficaria os genótipos para o fenótipo chinchila? Galerinha, quando eu falo CHzinho é chinchila. Se eu falar só Hzinho é himalaio. Então, os genótipos para chinchila ficaria assim. Você tem que fazer esses genótipos, o conjunto desses genótipos, a partir daquela relação de dominância que eu falei. C maior do que C, CHzinho, que é maior do que CHzinho e maior do que C. Então, chinchila, esse fenótipo, como ficaria o genótipo? Você faz os alelos, você coloca os alelos, esses pares de alelos, a partir do chinchila. Se ele está falando fenótipo chinchila, então você vai colocar. Você sabe que todos os pares de alelos têm os homozigotos e o heterozigoto. Então ficaria assim. Um homozigoto ficaria CHzinho, CHzinho. Isso é um par de alelos para a chinchila. O outro ficaria. Como ficaria o outro, galera? Se tem a relação de dominância, depois de chinchila não é himalaio, então ficaria CHzinho, CHzinho. Chinchila não domina himalaio, então fica CHzinho, CHzinho. Repetindo, vou repetir chinchila. Olha, o primeiro par de alelo é o dominante, o homozigoto. É o homozigoto, perdão. Então ficaria CHzinho, CHzinho. O outro par ficaria CHzinho, CHzinho. E o outro ficaria CHzinho, Czinho. Que o Czinho é albino, certo? Então, todos esses
fenótipos, eles são dominantes sobre o albino. O albino aparece no par de alelo, porque ele é dominado por todos. Como ficaria Himalaio? Olha, Himalaio não começa com H. Na relação de dominância, vou repetir a relação de dominância para ficar melhor compreendido. Começa com C+, que é maior do que CCHzinho, que é maior que CHzinho, que é maior que Czinho. Então, Himalaio começa com H. Então, na relação de dominância, tu tem que começar a partir do Hzinho. Então, o primeiro par de alelo não é homozigoto, então ele ficaria CHzinho, CHzinho. E o outro, CHzinho, Czinho. Só isso para Himalaio. E por último, o albino, que é Czinho, Czinho. Beleza? Então, tá aí alelos dominantes, onde tem mais de 2 alelos que ocorrem ao mesmo loco. Primeiro exemplo, pelagem coelhos. Selvagem, chinchila, Himalaia e albino. Mas o outro exemplo clássico de polialelia é o sistema ABO, que eu já fiz outros podcasts, já gravei, é só procurar aí no canal. O sistema ABO ele é um caso de herança de alelos múltiplos. Galerinha. Pois os tipos sanguíneos eles são determinados por 3 alelos. Não é mais do que 2? Então são 3 alelos, que é o Izão-Azão, que é tipo sanguíneo A, Izão-Bzão, que é tipo sanguíneo B, e Izinho, que é o recessivo nesse caso, né? Para os coelhos, se for o albino, aqui é Izinho, é o tipo sanguíneo O, né? Que é o recessivo. Então eles estabelecem uma relação também, como a gente fez a relação para a pelagem. A relação aqui para o sistema sanguíneo ABO seria como, então? Seria Izão-Azão, que é igual a Izão-Bzão, que é maior do que Izinho. Essa é a relação de dominância para o sistema ABO. Né? Não tem a relação de dominância para a pelagem em coelhos, que eu vou repetir para vocês. A relação de dominância para a pelagem em coelhos, que também é um exemplo de alelos múltiplos. Lá ficou C+, que é selvagem, é maior do que CHzinho, que é chinchila, que é maior que CHzinho, que é himalaio, que é maior do que Czinho, que é albino. Aqui, a relação de dominância, que também é um exemplo de alelos múltiplos, ou polialelia, no sistema BO, fica Izão-Azão, que é igual a Izão-Bzão, que é maior do que Izinho. Beleza? Então, veja bem. Izão-Azão e Izão-Bzão são dominantes sobre quem, galera? Então, sobre Izinho, que é o tipo sanguíneo O. Então, Izão-Azão é codominante entre si com Izão-Bzão. Izão-Azão e Izão-Bzão são codominantes entre si. Cada tipo sanguíneo corresponde a um tipo de aglutinogênio, né? Que é presente no sangue do indivíduo. Dependendo do tipo de aglutinogênio, o sangue apresentará também determinado tipo de anticorpo, que vai reagir, né, a aglutinogênios estranhos ao corpo. Então, como ficariam os genótipos e os fenótipos, os aglutinogênios e os anticorpos neste caso? Olha, para o tipo sanguíneo B, que é o fenótipo, nós teríamos genótipos Izão-Azão, Izão-Azão, ou Izão-Azão, Izinho. Certo? O aglutinogênio seria A. E o anticorpo, anti-B. Beleza? Para o fenótipo do tipo sanguíneo B, como ficariam os genótipos? Izão-Bzão, Izão-Bzão. Ou Izão-Bzão, Izinho. O aglutinogênio é B. E o anticorpo, anti-A. Para o tipo sanguíneo AB, qual é o genótipo? Izão-Azão, Izão-Bzão. O aglutinogênio é sangue tipo A e B, A e B. Anticorpos não formam. Por que não forma, professor? Porque o tipo sanguíneo AB, ele é um receptor universal. Então ele não pode formar anticorpos contra nenhum outro tipo sanguíneo, que ele recebe de todos. E, por último, para o tipo sanguíneo O, qual é o genótipo? É o Izinho, Izinho. Forma aglutinogênio?
Não forma. Não forma antígeno, aglutinogênio é um antígeno. Não forma, porque ele é doador universal. Certo? E o anticorpo que ele forma é o anti-A e o anti-B. Por quê? Porque tipo sanguíneo O, ele só pode receber de O, mas ele pode doar para todos. Galerinha. Beleza? Essa relação, ela explica as transfusões sanguíneas, né? Sangue do tipo A, por exemplo, reagirá com o aglutinogênio do tipo B e aglutinará, podendo até causar danos ao indivíduo. Por isso, galerinha, a gente diz que as pessoas do sangue do tipo AB são os receptores universais, já que não possuem anticorpos nesse sistema. Já os do tipo O, como eu havia explicado, são chamados doadores universais, já que seu sangue não possui o aglutinogênio, não tem antígeno, né? Então existe um diagrama de possibilidades de transfusão de sangue. Coloque no Google, imagem, diagrama das possibilidades de transfusão de sangue. Aí coloca sistema ABO, beleza? Então tá aí. Podcast com dicas de genética. Comentem, solicite o PDF. Amantes da Biologia, abraço do professor Calvé.